Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. E esse é o Esfera Podcast, eu sou Silvio Jaca e hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Vamos falar sobre fotografia, vamos falar sobre gestão pública, sobre esportes, sobre área técnica, sobre várias coisas, porque o nosso convidado é Thiago Valbrink, que ele é fotógrafo, ele é profissional da área de TI, ele é voluntário em questões sociais também, ele já recebeu prêmios por fotografia, ele atua ativamente no cenário político tocantinense aqui também, nos bastidores e às vezes até na frente também. E nós vamos falar sobre essa figura que é um cara que está sempre na nossa cidade de Palmas, viajando pelo estado, que conhece muito do nosso estado e pode trazer muita informação para você, inclusive para a área profissional. E aí, Thiago, conte para a nossa audiência aqui quem é você e como é que você veio parar nesse mundo da gestão pública, da fotografia. Você também já foi militar, né? Conta aí um Sim. pouco da sua vida. Então, né, eu me chamo Thiago Valbrink, eu sou criado em Porto Nacional, sou do interior, né? Eu nasci em Ribeirão Preto, São Paulo, mas fui criado a minha vida toda em Porto Nacional, cidade próxima aqui. Em Palmas eu estou aqui desde 2009, né? E, e eu vi esse estado crescer, né? Então, assim, eu lembro de 90, né? Começou o asfalto, aquela coisa, aquela poeira em Palmas. Por mais que a gente morava em Porto, mas eu digo até que a gente é pioneiro, porque a gente sempre convivia, a gente via, né? Quem não pegou aqueles Miracema vindo e a poeira era a identificação que o ônibus estava É a vindo, né? cidade começando do zero, Do né? zero. Então, assim, eu era criança, né, nesse tempo, mas a gente acompanhou a nossa família. E profissionalmente, né, minha primeira profissão é bom falar do princípio, né, das primícias, digamos assim. Eu fui garçom, né? Meu primeiro trabalho aos 15 anos, assim, em empresa foi de garçom. 16 anos eu já fui office boy, né? Eu não sei nem se fala isso mais hoje, mas eu ficava responsável de mandar as notas fiscais. Meu tio é contador, né? E lá eu aprendi a mexer com banco, mexer com essa questão pouco contábil e tal, essas É bem questões. lembrado, hoje ninguém fala mais office boy, né? Acho que Muitos grandes empresários sim, falam assim, eu comecei como office boy na empresa. sim, Antigamente as pessoas iniciavam na empresa desde o cargo mais baixo ali e às sim, vezes chegava, trabalha 20, 30 anos na mesma empresa até chegar nos cargos mais altos, né? isso, Ia pelas supervisões, gerências, até chegar como presidente da empresa, né? é, E tinha de office boy. Hoje é estagiário. Hoje a estagiário. bola da vez é o estagiário. Os nomes vão mudando, né? É, Mas a o essência é a office mesma boy do coisa. passado hoje é o tal do estagiário. Então foi muito bom, eu fiquei lá com meu tio, então eu aprendi essa parte, né, mais administrativa, até de cobrar lá, né, tinha essas pequenas tarefas que eu executava, né, era a época do disquete, os computadores aquele mais branquinho, eu fiz curso de datilografia, inclusive, ele me ensinava, então assim, foi uma caminhada de construção, né, foi quando veio o advento dos computadores, me encantei com tecnologia até por conta desse primeiro trabalho juntamente com meu tio, e fiz muitos cursos. Aí eu lembro que tinha aqueles cursos profissionalizantes, né? Aí tinha a época das lan house. Aí o que que eu fazia? Acho que eu fiz uns 6, 7 cursos básicos, assim, seguidos. Como eu não tinha condições de comprar computador, nesse tempo eu já pensava, se eu fizer vários cursos e ficar praticando a lan house, eu vou ter um domínio melhor e vou aprender mais. Então já, você vê, por mais eu já bem novo, mas eu sempre pensava um pouco fora da caixa. Mesmo tendo algumas limitações, questão financeira, né? Mas eu sempre busquei alternativa de contornar essas situações. E foi muito bom, porque eu me encantei. Depois eu fui dar aula de informática, né? Isso lá em Porto. Eu fiquei 2 anos dando aula numa escolinha lá. E foi quando também eu fui militar, né? Fui convocado. Sou da reserva do Exército, sou cabo reservista. Servi em Porto Nacional, né? A gente ficou um ano lá. E foi um divisor de águas também na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, porque me deu muita destreza de alguns conhecimentos, né?
de vida, de a gente militarmente, a gente aprende muito sobre hierarquia, sobre a gente colocar qualquer tarefa e qualquer trabalho como uma missão e a gente tem que executar elas, pautado na excelência, na Então você acha que ética. profissionalmente e até do ponto de vista social, né? Sim, Você acha que passar pelo aquele período, né, de prestação de serviço militar, você achou importante para sua vida profissional? com certeza. Eu carrego isso na minha vida, na vida como social, né? Tanto é que eu sou ligado a várias vertentes, né? Eu faço parte de algumas questões sociais, né? Exemplo, eu sou diretor e ator voluntário da Arte Sacra, já são 10 anos, desde 2015. Hoje, atualmente, estou no Conselho Fiscal, que teve a eleição do Conselho de Segurança aqui da região norte, a gente faz parte. Os conselhos de segurança pública, né? Sim, Que nesses conselhos aí que são definidas algumas questões prioritárias, né? Alguns planejamentos estratégicos são sim, enviados para o governo, né? Para a questão de segurança pública, para definir algumas ações que são feitas, né? sim. E é um trabalho coletivo, né? Das forças de segurança junto com a sociedade civil, né? Em prol da segurança em si, né? A sociedade também participar também juntamente com as forças de segurança, que isso é de fato um desenvolvimento que chama da polícia comunitária. Muita gente nem sabe que existem esses conselhos de segurança, né? E Sim, que sim, a sociedade pode participar. sim, A pessoa se candidata, né? sim, E ela passa por uma votação lá, às vezes ela é escolhida para ser um conselheiro desse Conselho de Segurança Pública e ajuda na definição de estratégias ali ou de prioridades que a segurança pública vai sim. Até questão atuar. de informação, assim, exemplo, na área, aí a gente às vezes tem uma associação de segurança pública, só o efetivo de ir lá, abordagem, de presenciar o crime, né? Mas a gente também tem o lado preventivo, exemplo. O conselho lá, a turma ali, identificou que tem um matagal na praça onde as pessoas usam e está um pouco arriscado, né? De ter alguma situação, está pouco iluminado. Então, é um trabalho participativo da sociedade, né? E junto Uhum. com as forças de segurança e junto também com a estrutura pública de resolver, né? Tá precisando da iluminação? Então vamos fazer um requerimento, solicitar quem é o responsável, né, de executar aquele serviço ou fazer aquela manutenção, né? Então, esse trabalho é muito bacana e as pessoas precisam saber que tem essas ações, né? Que todos podem participar, né? De maneira civilizada, de maneira contributiva, né? Então, eu É, carrego esse espírito porque vem desde a época quando eu fui militar, né? não é só a pessoa ligar para a polícia quando acontece alguma coisa, né? Isso, É isso. atuar de forma a informar para a própria os mecanismos de segurança pública, os órgãos, ações preventivas, igual você falou, né? Falou, ó, isso Sim, aqui pode ocasionar um crime, ou sim, então determinado crime está acontecendo com frequência naquela região, para que sim, eles sim, tomem providências mais rápidas, né? De forma mais efetiva, né? sim, claro. Aí você passou por esse período aí que você foi militar, Sim, antes era professor, né? Foi garçom, e aí depois você, é, depois desse período da frente militar aí, que você trabalhou como militar, e você saiu, você foi fazer o quê? Você voltou para a parte de tecnologia da informação, foi dar aula? sim. Aí foi o período que eu servi, foi 2005. Aí, 2006, eu morava em Porto, né? Minha mãe de criação faleceu em 2009 e eu vim para Palmas, né? E eu vim para Palmas e fui em busca de oportunidade. Meu primeiro emprego aqui em Palmas foi na antiga EADECO. Aí, como eu já dominava um pouco de TI e tudo. E lá eu sempre fui muito autodidata, né? Então, igual eu te falei, eu fiz vários cursos, até de maneira repetitiva, né? Questão de profissionalização na área de tecnologia. Fiz curso de manutenção e entrei lá como técnico. E lá dentro, como era um ambiente de universidade, eu até sou muito agraciado, assim, que Deus me deu essa oportunidade de já trabalhar numa empresa voltada para a educação, né? E uma colega lá sempre me via com expertise, tá? Falou, Tiago, por que que você não faz uma graduação? Isso eu tava com 23 para 24 anos. E você acredita que eu achava que eu já tava, era velho? E eu ficava assim, eu ficava meio um pouco limitado. Mas só que ela plantou essa sementinha, né? Aí eu fiz o vestibular da Unitins em 2012. Foi quando eu me inscrevi
no vestibular e fui estudar sistema de informação, né? Estudei até o 8º período, não concluí, mas a partir daí eu desenvolvi muito meu conhecimento. Saí da EADECOM, trabalhei em outras empresas, né? Eu trabalhei na ICE, cartões. Essa empresa é a responsável, é a gráfica que faz os documentos de CNH para todo o estado, né? Uma empresa que tem essa licitação e lá como mexer com segurança, tudo, a gente operava o sistema e também fazia a confecção, desde a entrada do sistema até sair o papelzinho mesmo, né? E depois trabalhei na Unigel Sementes, né? Que é uma empresa muito boa, do agro. Lá fiquei também um período lá. Até hoje eu converso com os donos, a gente tem uma empatia assim profissional e também como pessoa. Sempre onde eu passei, eu sempre deixei meu nome, sempre servindo as pessoas com caráter, com ética e com, acima de tudo, simplicidade, sempre honrando as pessoas e saber que a gente está para contribuir e somar. Ninguém detém um conhecimento, né, para sobrepor o outro, mas a gente pode unir forças e a gente pode caminhar junto, né? Ah, você é mais conhecido aí, as pessoas que nós temos amizades em comum e tal, te conhecem mais pelo mundo da fotografia, né? E também É da tua isso. atuação na parte política e tal. Sim, E como que veio essa questão da fotografia na sua vida? Você já ganhou prêmios, inclusive, né, na fotografia, sim. teve divulgação a nível nacional também, né, revista especializada e tal. E como é que a fotografia chegou na sua vida? Sim, hoje, assim, porque pelo volume de trabalho, né? Hoje, inclusive esse mês de junho, literalmente, estão fazendo 10 anos que eu atuo como profissional, né? Tô comemorando essa uma década, né, de produção, de trabalho. E é até interessante, cara, eu falar isso, que é um pouco inusitado como eu fui pro lado da fotografia. Tem a ver com a questão da tecnologia e uma questão particular minha, familiar. Em 2012, eu resolvi conhecer minha família paterna, né? Que é da onde vem a origem do meu sobrenome, né? Valbrink. E nessa viagem, eu estava recém-ingressado na Unitins, então minha cabeça era só tecnologia, era computador, era novidade. A época do Bitcoin, que era só o povo da tecnologia que sabia, que eu vou depois contar uma história interessante a respeito disso, é uma lamentação, inclusive, que eu não investi na época e depois eu entro nesse contexto, mas referente à sua pergunta. E eu fui conhecer minha família, lá no Rio Grande do Sul. E meu pai, Deus lá sabe o porquê, me deu uma câmera de mão, sabe a shotzinha daquela Sony, não sei se vocês se recordam. E eu voltei fotografando. Só que aí eu li o manual dela para ver como é que mexia, né? Nunca tinha tido uma, né? E nessa brincadeira eu fotografei, eu fiz algumas coisas e tem uma fotografia específica que chamou muita atenção, né? Eu tirei a foto dela em cima do Lago Paranoá. No momento que o avião faz a manobra e a asa do avião ficou parecendo como se fosse uma rampa. E as nuvens fechou com o lago bem no meio, no centro. E uma fotógrafa profissional, ela viu essa imagem. Ela ficou encantada e ficou me indagando. Até pensei que ela estava brincando comigo. E ela me falou uma coisa. Falou assim, você tem percepção fotográfica. Você só fez de maneira intuitiva e te falta ter o conhecimento técnico. Na hora que você tiver uma oportunidade, faz um curso. Aí aquilo ficou encucado na minha cabeça. Fiquei 3 anos brincando, até que quebrou essa câmera lá e tal. Aí foi quando eu decidi me profissionalizar. Fui fazer o curso técnico de fotografia. Fiquei uns 3, 6 meses fazendo esse curso, aprendendo os domínios, toda a instrução e tudo. Então, me dedicando e resolvi iniciar. Mas, igual eu falo, eu sempre busquei o caminho correto das coisas. Eu nunca peguei atalho na minha vida. Então, como ela me falou sobre isso, eu nunca. Como às vezes eu vejo hoje muito jovem quer pegar os atalhos. Às vezes não tem nenhuma formação, não tem, às vezes, um cunho de preparação É tudo muito imediato, né? e mete as caras e vai. Exemplo, jornalista. Às vezes monta ali, às vezes o cara não é jornalista, mas está atuando como se fosse jornalista. Cara, você quer trabalhar? Faz o caminho certo, pega as referências das pessoas mais antigas, igual exemplo. Ela me deu um conselho e eu segui esse conselho. Eu fui lá e me profissionalizei. E aí eu barrei numa dificuldade primária. A dificuldade de comprar equipamento. Eu fiquei um ano pegando equipamento emprestado.
E é muito caro, né? Na área de fotografia, equipamento bom não é barato, né? E o interessante, foi um irmão de igreja que me ajudou, que ele até trabalha no Procon, o, e me ajudou muito, cara. Então, assim, só que aí eu fiquei um período incomodado. E eu vou te falar de maneira sincera, muita gente nem sabe disso. E eu quase que eu desisto. Por quê? Eu também recebi muita crítica, como eu tinha uma bagagem muito grande na área de TI, tava com uma formação, já dei aula, inclusive. Então, assim, já tive assistência técnica, fazer manutenção. Então, assim, eu tinha essa bagagem e muito conhecido na área de tecnologia. Então, as pessoas meio que, agora virou fotógrafo, tal, não sei o quê. Então, a gente também tem que ter essa cabeça de filtro que hoje, na maturidade, a gente entende. A gente tem que saber filtrar as coisas. E 3 amigos que me apoiou. Inclusive, teve um lá que... E hoje, olha, as Tá imagens acima da minhas. média, inclusive, né? De É, ter 3 ou 4 que apoiaram, a maioria não apoia nada. então, assim, ele falou, não, moço, desiste não, você tá massa. Aí, o que que eu fiz? Eu sou cristão, né? Não sou religioso, assim, mas tenho minha fé, espiritualidade. E orei para Deus, falei, Senhor, se for para eu seguir esse caminho, porque eu fiquei naquela dor, porque eu já tinha confiança da minha profissão de tecnologia, no qual eu já dominava, já tinha, né, o portfólio, já tinha o conhecimento, já tinha currículo, tinha experiência e tinha tudo. Para uma coisa nova. E uma coisa ligada à criatividade. Tecnologia, geralmente, são mais introspectivas, né? Os nerd, né? Os famosos nerd. Enfim. Cara, aí eu fiz essa oração e aí apareceu um concurso. E foi esse amigo meu que falou, ô, Tiago, tem um concurso, se inscreve aí da prefeitura, chamado Minha Foto um Postal. E daí eu participei. Mais pela pressão dele do que a minha própria vontade. E eu fiquei muito feliz. E o primeiro concurso que eu participei, eu já ganhei. Eu fiquei em terceiro lugar. E tinha uma premiação de dinheiro, eu juntei esse valor lá, que deu um valor X, e aí os amigos lá da Unitis ficaram felizes, assim, que eu trabalhava lá na universidade, nesse período, na área de TI ainda, mexendo com manutenção. E eu consegui juntar essa grana e eu comprei meu primeiro equipamento. E para mim foi a decisão definitiva Foi o que sinal que você estava esperando. para eu não desistir. E aí nisso eu comecei a me especializar, fora isso eu fiz mais 2 especializações de iluminação em estúdio, né, a entender sobre direcionamento, posição da luz, então, sobre direcionamento também das pessoas, né? Saber orientar as pessoas naquele momento de fotografia. Junto a isso, foi a época que eu resolvi fazer gestão pública para dominar essa parte administrativa, porque, igual eu te falei, né? Na nossa conversa prévia, eu sempre tratei como negócio. E eu via que eu tinha essa carência de, de gerir, né? Saber questão financeira, saber a hora de investir, a hora de tirar a sua margem de lucro. Então, eu sabia que eu tinha essa carência de não ter esse conhecimento. E foi quando eu migrei saí da Unitim e já fui de imediato para fazer o curso de gestão, Você fez gestão pública. gestão pública, Você fez no IFTO? IFTO. Aí o que que aconteceu? Fiz assim, não, para me gerenciar o negócio e para passar no concurso público, né? E aí Uhum. depois eu fui me aprofundando e eu gostei muito. E eu tive essa outra visão, que eu tinha uma visão antes da faculdade e depois tive uma outra depois do conhecimento também, que a gente se aprofunda, né? O pessoal tem falado muito ultimamente na internet, né? A internet é vamos dizer assim, é o lago das ilusões e às vezes das frustrações também, né? Sim, Tem muita gente falando assim, não vale a pena fazer uma faculdade, não sei o que vai empreender. Só que nem todo mundo nasceu para empreender, nem todo mundo nasceu para a vida acadêmica, né? Então, sim. esse generalismo de uma forma, eu particularmente acho que tem pessoas que não nasceram para a vida acadêmica. Ela Uhum. tem que buscar outra coisa. Não adianta ela se enganar lá. Assim como tem Sim, pessoas que nasceram para a vida acadêmica. sim. Ela não vai se adaptar muito bem empreendendo, por exemplo. Para você fez diferença fazer um curso superior focado ali para o que você estava aguardando? Porque você está falando que foi uma diferença muito grande. Esse impacto dessa diferença foi muito positiva para você? Para mim foi, assim, igual eu te falei, né? Acho que tem a ver com minha formação, tanto familiar, e vem desde a base lá da época que eu falei que eu fui garçom, que eu fui militar, então, assim, e eu sou muito convicto nas minhas coisas, né? Então, eu fiz essa avaliação, né? Sincera, inclusive as pessoas às vezes têm que fazer essa avaliação profissional, e eu sabia que era um conhecimento. É porque tem gente que não se autoavalia, né? É justo. É,
Tem gente que tem uma condição financeira melhor, os pais incentivam, tem todo um histórico já. Por exemplo, famílias de médicos que vêm de gerações. Aí o filho ele tem a oportunidade de fazer um curso de Sim, medicina, ele já foi preparado para aquilo desde criança, é colocado sim, incentivado, ele sim, vê os sim, pais ali e tal. Isso é uma realidade. Tem gente que às vezes nem conheceu os pais e que não tem condição financeira sim, nenhuma e vai fazendo o que vai aparecendo. E não sim, se ilude e apareceu um emprego aqui de, sei lá, carregar, descarregar caminhão, ele vai fazer, depois vai limpar lote, sim, depois, sei lá, faz um curso técnico aí, vai atuar em alguma coisa específica, né? E vai subindo e vai sempre sim, querendo mais. Já tem gente que é o seguinte, ele tem a oportunidade, ele não quer fazer nada, ou ele acha que, não, isso aqui não é bom o suficiente para mim, sim, e vai esperando o momento chegar, e às vezes espera 10, 20, 30 anos e não chega aquela oportunidade especial que ele quis, né? E tem gente que às vezes não tem uma condição, mas ele se ilude. Não, eu vou ser astronauta, né? E fica e também não sai do lugar. sim, Então, no caso, pela sua trajetória, você vem de uma realidade que não era tão favorável, sim, mas você, fui garçom, peguei, apareceu a vaga de garçom, fui lá, fiz, percebi que tinha uma coisa melhor, fui sim, fazer lá na área técnica, na área de tecnologia da informação. sim, sim. Eu virei professor, inclusive, aí foi subindo, depois você fez gestão pública, depois fez fotografia, que é um talento que você tinha nato e que você nem sabia. Eu sabia, foi Foi, devido a esse presente do meu pai, né? aham, e a percepção de um profissional da área De me que chamar a viu atenção e e te falar. chamou a atenção, né? Que Sim, você quase desistiu, inclusive, mas aí sim, perseverou e sim, teve apoio de amigos e tal. Então, assim, o bom é que toda essa história que você contou da sua vida ela faz parte, às vezes, da realidade da maioria das pessoas, que inclusive pode estar ouvindo aqui sim, e sim, assistindo claro. agora, e para as pessoas entenderem que tem que ter disciplina, tem que ter persistência, Sim, resiliência, resiliência. força de vontade para se manter no jogo e paciência, né? As coisas não vão acontecer no estalar de dedos, igual o pessoal acha hoje, né? Faça esse curso aqui e fique milionário. E assim, Silvio, com relação, até voltando à sua pergunta, você falou que isso fez diferença. Conhecimento, ele nunca é demais e ninguém detém o conhecimento por completo. E hoje eu defendo isso não somente por tese, mas por experiência vivida e, e um aconselhamento que eu tenho. Todos os profissionais, nesse período que a gente vive hoje, nesse ciclo tecnológico, têm que dominar a tecnologia para potencializar suas atuações. Seja advogado, seja psicólogo, seja qualquer área. Por quê? Porque hoje nós não vivemos mais aquém da tecnologia, mas não é a tecnologia, porque às vezes, igual você falou, tem aquele universo de coisas, mas a gente tem que saber o filtro. Qual que é o filtro? É a tecnologia profissional. Exemplo, o cara sabe mexer no TikTok, mas às vezes não sabe fazer uma planilha no Excel, que é uma necessidade hoje primária de você saber certas utilidades do computador e da tecnologia que são uma base primária. E agora com inteligência artificial, as pessoas estão tudo aí muito. Alguns subestimando a inteligência artificial e outros superestimando, né? Sim, Porque você fala assim, a inteligência artificial é substituída. Não vai. não vai. O profissional que utiliza a inteligência Vai, artificial, ele vai produzir muito vai mais e é potencializar. ele que vai substituir o profissional que Que, não usa a inteligência artificial. que Mas a inteligência artificial não não faz tudo sozinha, né? que não se atentou, né? É. A questão da inteligência artificial, até falar um pouco mais técnico, mas eu vou tentar elucidar de uma maneira mais tranquila. Não é de agora. Agora que popularizou, mas desde 70 já havia isso. Esses estudos, né? O que é inteligência artificial? É uma programação autorreprogramável. Então é uma linha de código que o próprio linha de código ela se reprograma e ela tem acesso a diferentes bancos de dados e ela consegue por si só puxar essas informações e transcrever elas e fazer alinhamento. Igual exemplo, o chat GPT. Ele tem acesso a vários bancos, então ele tem um sistema de tradução de linguagem. E então, como ele pega esses vários bancos de informações, eles conseguem transcrever porque é uma linha autoprogramável. Mas tudo depende de um comando. E o comando é o ser humano. E você, para deter esse conhecimento, você tem que ter esse, Uma bagagem esse crivo. inicial até para saber o que Sim, perguntar e o que buscar, né? mas eu volto naquela tecla. As pessoas querem o resultado, mas não querem o processo. A tendência, o momento agora, que agora
popularizou e massificou, né? Essa questão da inteligência artificial. Mas tem muitas outras ferramentas, igual eu te falei. Pode ser até simplório o que eu estou falando como exemplo, igual é do Excel. Mas, cara, o Excel hoje tem uma variedade que você faz um dashboard, né? O que que é dashboard? Você cria as planilhas e você pode criar planilhas que você faz um meio com a contabilidadezinha de um negócio seu, que você tem um pequeno comércio, alguma coisa, ou então você quer empreender. Exemplo, eu quero vender essa planilha que eu massifiquei aqui para um cliente ali. Se dominar, você vende, você ganha dinheiro ali. E dominou. Então, assim, as pessoas querem às vezes só o do momento e querem pular as fases. Igual eu falo, cara, faz o curso básico. Eu tenho meu primeiro exemplo. Eu fiz o curso de Windows 95, depois pulei para o Windows 98, e depois veio o XP, depois veio o Windows 2000, depois veio o Windows 7. E depois veio o Windows, esses mais atuais, né, que é o Windows 10, 11. Então, assim, eu nunca deixei de estudar. Nunca deixei de estudar. Por mais que essa bagagem toda, eu estava no estado. Pra você ver, você usou um exemplo aí do Windows, né? É um sistema operacional aí que todo mundo usa praticamente, quase todo mundo usa, Sim, e não sabem nem 5% das ferramentas que tem ali. não Nem sabem. 5%. E às vezes Aí ele passa até usa só o perrengue, né? basicão, passa as coisas que às vezes ele paga para outra pessoa fazer, ele poderia ele mesmo fazer ali se ele Sim. conhecesse a ferramenta, né? Ó, só um Não lê o exemplo, manual. um exemplo prático. Tem uma situação engraçada. Em 2010, 2010, 2011, eu estava na EADECOM. Aí eu vou associar dois conhecimentos diferentes. O fato de eu ter sido militar, a gente tem sempre essa prontidão de servir, de servir. Então, você está pronto para servir e fazer o seu melhor. E tinha uma chefe minha que ela tava passando uns perrengues lá. E tinha uma colega que já era mais antiga do setor e ela ficava implicando com essa chefe minha. E ela tinha um certo serviço lá que ela demorava uma semana para executar. Aí eu fiquei encucado com aquilo. Aí eu tive uma certa ousadia, eu falei, ô fulano, posso te auxiliar? O que que você... É porque eu tô aqui um pouco ocioso, tal, eu vi a oportunidade. Uma simples coisa. Não, é porque eu tô fazendo esse negócio aqui, era um controle de estoque lá das coisas. Ela tava fazendo Excel, só que a forma que ela tava fazendo demorava muito porque ela não sabia entender da ferramenta. Como eu já tinha dado a aula e já fui professor, cheguei nela, não, deixa eu posso entender o que a senhora tá fazendo, tal. Não pode. Tal, 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 tal. Aí fui lá, não, faz o seguinte, posso te auxiliar? Tem uma forma mais prática de fazer. Eu fui lá e fiz a fórmula, ensinei para ela como é que fazia, e tudo certinho. Cara, o que ela gastava de uma semana, ela fazia em um dia e meio. Então, assim, tanto que economizou o tempo dela simplesmente por uma forma de saber fazer, de utilizar a ferramenta e uma coisa É, simples, e aí vem a inteligência artificial que faz isso ainda mais mais rápido. automatizada. E só que a pessoa não sabe nem usar, né? Sim. Ela não sabe nem fazer os comandos certos, dar os comandos certos, fazer as perguntas certas para E ter a essa ferramenta. bagagem tecnológica, ter dessa base mesmo, de usar o computador, o sistema operacional, essas coisas. E ela me puxou pro setor, você acredita? E dentro da Edecon eu comecei na biblioteca, cuidando só do sistema ali, e depois eu fui trabalhar na supervisão regional de Palmas, que cuidava de 33 cidades em torno de Palmas, para mandar material, cuidar de biblioteca para aluno, de livro, de mandar também as provas, quando dava algum problema a gente tinha que despachar essas provas, e fazer toda essa logística e eu fiquei ligado junto a ela por conta de uma atitude, de uma observação e ter mostrado capacidade e servindo com conhecimento, Você né? acha que esse tipo de atitude tem faltado na média dos profissionais hoje em dia? Tem faltado, porque, igual eu te falei, a Falta de iniciativa mesmo para. iniciativa e proatividade, porque muitas das vezes a gente vive nesse ritmo acelerado, né? Então, até cientistas falam que esse excesso, né, às vezes tem causado até transtorno, né, de ansiedade e outras coisas. E eu sempre bato nessa palavra-chave, o filtro. Tem coisas, cara, que você, às vezes as pessoas perdem a oportunidade por falta de percepção de coisas simples. Exemplo, eu dei um exemplo prático dessa situação. Então você tem que perceber que uma atitude proativa sua, que você, cara, eu não domino isso aqui, mas como é que eu resolvo? Então as pessoas têm que começar a se indagar, será que eu não posso conhecer, eu não posso aprender mais? Será que essa questão aqui não está me atrapalhando porque eu não domino esse conhecimento? O que que eu tenho que fazer para melhorar a minha atividade profissional?
Tá, eu sou advogado, eu domino bem, mas eu tenho dificuldade ali para digitar porque eu não domino muito bem o sistema, então o sistema novo que a justiça colocou, não tem que me capacitar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais na tecnologia para potencializar meu trabalho. E tudo isso é um processo. As pessoas querem o resultado de imediato, mas não querem vivenciar o processo. Então, é entender que o processo faz parte do resultado e não o contrário. Então, o processo ele demanda tempo, ele demanda que você se dedique, que você se desenvolva, né? Que você crie boas relações. Então, isso é uma caminhada construtiva. Você E, falou e aí, todo mundo tem essa capacidade desde que se atente a querer fazer. E quando você não tem conhecimento, mas procura, quem sabe, um mestre no ambiente do seu trabalho, quem é o mais antigo, quem desenvolve um vai bom ser um trabalho. mentor, né? Então, procura tem é o que eu falo assim, tem um chavão que eu carrego, né, desde a época que eu dei aula, tem a mente ensinável. O que que é a mente ensinável? Todo mundo detém algum conhecimento, ninguém igual eu te falei, pode ser a coisa mais simples, mas assim, esteja aberto para aprender novas coisas, mas coisas que também que sejam úteis, que também o excesso de informações ou ruído de informação, às vezes Aprender não é coisa conhecimento inútil não vai levar muita. a lugar nenhum, mas às vezes você tem uma oportunidade de se desenvolver mais, entendeu? Você falou aí construir boas relações também. No que te ajudou, você passou várias profissões, vamos dizer assim, vários ofícios durante a sua vida, Sim, que você é jovem ainda, mas mesmo assim você passou por vários ofícios, inclusive atua hoje em mais de um ofício, né? sim. E você falou que construir boas relações. No que construir boas relações te ajudaram e continua te ajudando de alguma forma? Você acha que isso é importante para qualquer um profissional que queira chegar a algum lugar? Sim, com certeza. Por que que eu falo que as boas relações é importante, né? E E boas já relações. aproveita o gancho. E como construir boas relações? Como Então, você faz isso? boas relações eu penso assim, a gente sempre tem que cair no critério de saber que nós somos seres humanos, né? A gente é detentor de qualidades e defeitos que a gente tem que estar sempre nos observando para corrigi-los, né? E ter essa empatia humana, né? Essa empatia humana, saber, poxa, tenho um conhecimento aqui, cara, vou ali agregar, vou fazer algo, vou somar, vou participar. Então, isso é um carisma que você vai construindo, tanto profissionalmente, e socialmente e pessoalmente, que você, igual eu te falei, a gente tem que estar sempre nos avaliando e averiguando nossas ações e ter essa abertura uns com os outros, né? E as boas relações, tanto sociais, profissionais e até política, digamos assim. Eu sou de um princípio que a gente tem que criar essas boas relações, fruto de trabalho, de dedicação, de esforço, de empenho, de sempre servir o outro. E às vezes, exemplo, profissionalmente, às vezes as pessoas se limitam, eu fui contratado para entregar ali e falar com a pessoa, tá, mas se for entregar, sei lá, eu estou fazendo curso de edificações, estou quase terminando e eu fui entregar lá na casa de um cara que é arquiteto, que tem uma empresa de arquitetura, o cara não sabe. Aquele momento ali que ele foi fazer uma entrega, se o cara for educado, recíproco, fala uma coisa aí, às vezes ele percebeu, o cara aqui é dono da empresa de, sei lá, de arquitetura. Ô, eu tô fazendo curso de edificações, eu conheço o senhor, tal, não sei o quê. Atitude. Às vezes é uma oportunidade que você tem, que às vezes você tem que ter essa percepção um pouco mais aflorada. E manter acesa na mente da outra Sim, pessoa que você faz parte do meio que ela faz também, e às vezes, justo. numa oportunidade no futuro, ela Sim, vai lembrar de você. Ah, eu tô precisando de alguém aqui. Ah, aquele cara que veio sim, fazer a sim, sim, sim. entrega naquele dia, Sim, sim, sim. ele se interessa pela área. Será que Sim, ele não gostaria dessa oportunidade? justo. Né? Você tem uma referência, né? E sobre referências, você que é uma referência aqui na área de fotografia, fala um pouco aí do seu caminho na fotografia. Já você falou que ganhou um prêmio que foi que fez você não desistir, Foi o primeiro mas do foi o município. primeiro, né? Mas você teve outros também, né? Sim, Você teve uma foto publicada na revista National Geographic, não foi? Em 2017? sim, foi 2017. Que foto foi essa e qual que é o contexto? Então, eu fiz esse trabalho lá em 2017 na Ilha do Bananal. Eu fiquei 5 dias lá, junto com o pessoal do Preve Fogo, Ibama, e fui fazer fotografia documental, né, para mostrar o trabalho deles.
Foi uma época de seca bem grave, bem né, no estado. severo, isso. Aí tava tendo muito problema lá, tanto de queimado como de seca, né? Aí nós ficamos 5 dias, nós atravessamos a ilha toda, né? Do lado do Tocantins até o outro lado, que é Mato Grosso, percorrendo as aldeias e tudo. Aí tinha um poção de lama lá no bendito local e a gente estava andando, uma área muito grande. Só para te ter noção, esse lago que estava ressecado era do tamanho ali da Praça dos Girassóis. Bem Aí, grande, né? Uma aí circunferência aí de mais de é 3 quilômetros, né? muito grande ali. E tinha vários poção de lama que estava bem, quase que secando tudo. E tinha um lamaçal lá e olhando por alto lá e eu vi algo diferente ali, né? E tinha um jacaré, né? Enterrado só com o olho para fora. E Quase pisou no jacaré e quase, levou uma mordida na mas sem canela. ser brincadeira, eu passei acho que coisa de 1,5 m, bem próximo, né? Eu levei até um susto. Porque tava olhando pra tudo e distraído, A né? gente vê na foto, não dá pra saber, era grande esse jacaré ou ele E era... e jacaré-açu, né? Que é um dos Ah, ele é o maiores. maior. Era bem grande, né? E não era só um, tinha vários ali, sabe? Só como eles estavam. Eles ficam imóveis, né? Tava Parece um tronco, né? Ali um assim, pedaço de madeira. até porque o jacaré ele precisa estar sempre na água para a questão do controle térmico, né? Senão ele morre. E como estava ressecado, então ele estava mergulhado na lama, né? Aí a tonalidade da lama parece muito com o casco dele ali, com a pele, né? Uhum. Aí ficou só olhinho e ficou uma foto muito bacana, assim, muito legal, sabe? Consegue pôr a foto aí, Rick, do jacaré? A gente vai falando aqui enquanto vê se consegue pôr a Sim. foto aí pra gente ver. Tá, aí depois, aí você fez essa foto e ela ficou entre as 17 fotos Não, entre as 15 mais es- popular mais populares de de 2017. 2017, pela Net Aí Geographic. do Aí, Brasil todo. do Brasil todo. Ah, olha aqui a foto aqui, ó. A foto é essa aí, ó. Aqui é o olho do jacaré, né? É, Nem, pra você ver, ele tá coberto de barro, aí seca, né? Vai rachando aqui, sim, sim, igual sim. o solo. E você observa aqui que tá na mesma tonalidade, né, Aham. deles, né? Cara, tem que estar bem perto mesmo pra ver, ó, porque você só vê o É, olho dele aqui mesmo. é. Então essa imagem é meio icônica e remete até assim várias reflexões, né? Essa questão do É. problema global que a gente vive, das queimadas e também assim de conservar esses biomas, né? Uhum. Que até Nessa época aí teve resgate de muitos animais, né? Era os sim, jacarés, tartarugas, pássaro também, pirarucu, os peixes lá que, sim, né? Pássaros também, né? Tatu, todo. Tava e uma seca muito grande e onde os lagos estavam secando, fora tava tendo queimada, né? é. Aí a net não abriu, né? E eu me inscrevi com essa imagem, né? Aí você escreveu. Ela e mais algumas, né? Eles selecionaram essas e a gente teve essa outra felicidade assim, já em nível nacional, né? E eu sou muito fã dessa revista National Geographic e você vê as coincidências da vida. Gente novo, o pessoal mais novo não sabe disso, mas antigamente ia lá e comprava as revistinhas, né? Hoje E com a, o re- Google, né? Mas é, antigamente não tinha. ia Você lá, tinha que comprar a revista o Google e era a banca cara, de e jornal. eu comprava essas revistas da Net Geographic, eu era fascinado com essas imagens, com essas coisas, para saber também coisa do mundo, né? Eu era do interior, então assim, eu gostava. Era essa revista da National Geographic e uma tal de Planeta Terra. E eu sempre comprava, sabe? Aí depois eu ganhei uma daquela super interessante, né? Assinatura. Então eu sempre gostava de ver essas coisas ligadas à A foto muito ecologia e tal. bonita, né? Inclusive eu já vendi vários quadros com essa imagem aí para os Foi, né? clientes, né? Aqui dá pra ver a pele, né? A coloração da pele dele. Sim. Se ele conseguir ampliar mais no olho aqui, ó, tem uma sombrinha aqui que é eu aqui, ó. Eu- Bem no centro ali, ó. Tá vendo a sombrinha lá do tipo Aham. um vulto? Ali era eu. Ah, dá pra ver aqui, ó, o braço aqui. Isso, eu em pé Não aí. sei se dá pra ver aí, né? Dá um pouquinho, né? Interessante. E eu levei um susto, cara. Mas na hora que eu tirei a foto, tava com o cara do Ibama. Eu falei, puta que pariu, desculpa até a expressão, mas eu sabia que era uma baita foto, sabe? E, assim, Aham. estava no Muito lugar bom. certo, né? E é uma foto icônica que na minha carreira, assim, é uma das principais, né? É. Quase custou uma canela, Né? mas Isso é ossos da profissão, a gente passa tranquilo. O bom é que a gente tem história para contar, né? é. Aí você ficou esse período lá, você ficou uma semana lá Uma semana com a brigada de incêndio, do prévio-fogo do do Ibama, pré-fogo isso. acompanhando. É Muitos domingo, desse pessoal da brigada de incêndio são os próprios indígenas ali daquela área, né? São são, Carajás. são os carajás. O pessoal do Ibama, eles selecionam, né? Capacitam eles, até por uma questão de... Porque eles conhecem o território, né? Então, Uhum.
É muito interessante porque também dá dignidade, dá essa oportunidade de trabalho, né? Um Aqui no trabalho, caso não tem nada a ver com a questão lá da Ilha do Bananal. Aqui foram os Jogos Indígenas. isso, que eu fui voluntário Você foi voluntário nos também Jogos nos Indígenas. Jogos Indígenas. Foi um evento, Isso. Olimpíadas mundiais, né, Dos povos dos originários, povos né? originários. Foi aqui em Palmas, em Foi aqui em Palmas, 2015. 2015. 2015. Aí Olha. eu ficava responsável de cuidar dos. Esses aqui são os caiapós, lá do Pará. Ah, esse aqui é do Pará, né? São Aí eu era caiapós. o guia deles, né? Ficava acompanhando, quando eles saíam para a cidade, resolvia algumas questões e dentro da arena também a gente Você participava. sempre fez trabalho voluntário? Sempre desde o período do exército. Eu sempre carrego isso comigo e tenho feito, sim. Te faz bem? Faz. Inclusive, só para te ver, a primeira vez que eu doei sangue, eu tava com 19 anos. Hoje eu vou fazer 39. Eu nunca parei de doar sangue. Eu só parei algumas vezes por questões de saúde, né? É. Que tem algumas limitações, igual você faz cirurgia, você fica 6 meses a um ano que você não pode. Teve dengue, você fica um certo período sem poder Uhum. doar sangue. Só por essas questões, mas são 20 anos doando sangue, outras coisas, então assim, igual eu falo, né? Não é só questão de falar, mas de fazer, a gente tem resultado de ser cidadão, de a gente servir as pessoas e além de tudo ser exemplo, né? Um exemplo positivo, né? As minhas coisas ruins tem que ignorar, né? Porque todo mundo tem seus defeitos, Todo né? mundo tem virtudes e vícios, né? É Então verdade. foca nas virtudes e deixa os É, vícios de lado. releva. Eu torço pro São Paulo e tá tudo certo. É, então, aí tá, aí teve esse período aí que você fez, né? Fez questão voluntária. Você falou também que é diretor e ator na Na Companhia Arte Sacra. Companhia Arte Sacra. Isso. A Companhia Arte Sacra, ela trabalha com quais eventos especificamente? Ela é só com eventos religiosos ou ela também Então, a gente, assim, o foco principal é a Paixão de Cristo, né? Que é esse período da Páscoa. Nós já é fizemos aqui em Palmas mesmo? aqui em Palmas e é o maior espetáculo nesse contexto do Tocantins. Inclusive, nós estamos tanto na agenda oficial cultural do município quanto do estado. Ah, se alguém lá da companhia quiser vir aqui dar uma entrevista, eu vou ficar muito Sim. lisonjeado se vocês vierem aqui falar um pouco desse trabalho, porque eu Ah, particularmente já tinha ouvido falar, mas eu nunca fui, nunca. e a gente tem pessoas de referência nacional que passou por lá. Por exemplo, o próprio Paulo Vieira participou com a gente lá, quando ele era adolescente. Paulo Vieira, que é E comediante, comediante, que né? é Que é nosso aqui de ator. Tocantins. E o Italon Bass também, inclusive, hoje acompanha muito o Evonei Fernandes ali, também participou com a gente, né? Ah, os dois, se quiserem vir aqui, eu vou ficar muito É, honrado, né? Se vocês vierem então, aqui, vai assim, ser muito bom. tem uma safra boa de atores que passou por lá, pessoas que se destacaram em outras questões. Então, assim, é um grupo já antigo, né? Já tem mais de 20 anos aí. Então, assim, é muito bacana e a gente participa ativamente, né? E até respondendo sua pergunta, o foco principal é a Paixão de Cristo, mas a gente já participou de alguns outros espetáculos e peças de teatro, até a convite, né? A gente fez o Mercador de Veneza, né? Que é uma releitura do William Shakespeare, né? Uhum. Nós fizemos apresentação lá em alguns teatros, no Sesc, em outros locais, no Centro de Convenções também a gente participou. A gente fizemos outro também que era a releitura da biografia do senador, ex-senador Sadi Cassol, né? Aqui do nosso Tocantins, que ele fez um livro da biografia dele, uma história fantástica, que motivadora, inclusive, assim, eu fiquei muito feliz, assim. E eu fui o ator principal, né? Ele na fase adulta, né? E a gente participou e foi muito bacana. E, se eu não me engano, foi em 2018. Foi em 2018. A gente apresentou lá no Espaço Cultural, né? No Teatro Fernando Montenegro, né? Essa atuação nas artes cênicas, na fotografia, tudo está relacionado com arte também, né? Sim, sim, E os outros trabalhos que você fez te proporcionou conhecer muitas pessoas, né? É, sim. você é uma pessoa que tem muitos amigos, porque às vezes você conhece muita gente e tem gente que vai cansando de lidar com pessoas. Você hoje, já aí, seus 30 e poucos anos, e já com uma vasta experiência em várias profissões, ofícios diferentes, você gosta de estar no meio das pessoas? Você gosta de conviver com as pessoas? Ou você já está meio cansado? Porque tem muita gente que fala assim, não aguento mais lidar com pessoas e tal, mas a gente precisa fazer relações sociais e tudo, profissionais. Como que tá o seu psicológico para isso aí, sua bateria social, melhor dizendo?
assim, é muito tranquilo, né? Igual a gente tem uma máxima até no mundo de negócio, eu gosto muito de ficar estudando coisas sobre o empreendedorismo e tal, assim, são mentalidades assertivas sobre o negócio, né? Tem até uma máxima que fala, né? Quem não sabe lidar com pessoas não sabe gerir negócios. Então, assim, não tem nem como fugir disso, porque a, a gente tem que saber lidar com as pessoas e com a diversidade. Então, assim, e tem que ter essa sabedoria. É uma sabedoria construída através realmente das relações. E as relações essas nuances de a gente saber diferir e saber que tem essas multiplicidades Uhum. de cultura, de conhecimento. Por exemplo, eu fui lá na aldeia. Fiquei esses 5 dias lá, né? Então, assim, tudo muito rústico. Mas eles ofereceram o melhor que tinham. Eu comi umas caças lá maravilhosas, sabe? Outras coisas. O pessoal da Arte Sacra, a gente tem o grupo, o núcleo nosso, e a gente também faz. Como é que fala? A gente assimila outras pessoas, né? Teve ano que a gente fez junto com a PAI. Já tem vários anos que a gente faz o trabalho integrando com a comunidade indígena, os xerentes. E por que aconteceu essa ligação? Devido ao meu trabalho voluntário lá nos Jogos Mundiais. Então Uhum. a gente criou essa conexão. E a gente já foi várias vezes fazer algumas atividades de artes sociais lá na aldeia. Então, assim, é bom essas interações e saber que o mundo não é limitado à minha convivência, à minha bolha. O mundo é muito maior e tem várias formas de viver, várias culturas, várias pessoas. Então a gente E tem não tá certo nem errado, cada um tem o sim, seu, claro, vamos dizer assim, tem o seu o seu condomínio fechado de bolha, né? seu contexto. Então, assim, e até a minha pessoa, né? Eu aprendi a ser comunicativo. Até porque, por natureza de ser muito tempo na área de TI, desde 2008, então são praticamente 15 anos, mais de 15 anos na área de TI. Então, geralmente, quem é de tecnologia é mais introspectivo, mais fechado. Mas essas outras áreas, essas outras atuações profissionais me permitiu ser mais comunicativo. Eu ainda sou reservado, introspectivo em alguns pontos, mas eu aprendi a me Mas é comunicar. até ator, arte cênica faz você ser mais, né? Sim, Ensina, né, você tem eu mecanismo. posso confessar uma coisa até inusitada e interessante. Você acredita que eu fui parte sacra porque eu vi um comercial no jornal que tava precisando de voluntário? Eu não conhecia a galera. Aí eu me inscrevi lá, responderam. Aí a pessoa me ligou. Ô, você é o Thiago? Eu falei, sou. E como é que faz uma seleção? Moço, só veio participar. E eu fui, né? Cheguei lá caladinho. Falei, interessante. Por que que eu fui? Lá em Porto eu já tinha participado da Via Sacra, que é diferente. A Via Sacra é andando e fazendo um percurso, né? A arte sacra e o espetáculo desse formato que a gente faz, não, é o espetáculo mesmo, que tem cenário e é no local específico e tal. A Via Sacra é andando, né? Como por Nacional é Uhum. uma cidade cultural e é a capital Lá da já é um cultura, cenário por si só, é né? a nossa linda catedral que passa as memórias de infância e nostálgica nossa, né? Aí eu fui, né? Aí eu falei, cara, vou participar desse negócio. Primeiro, conhecer pessoas e segundo, eu precisava me desenvolver mais essa questão de comunicação. E eu falei, cara, eu vou usar, né, da técnica ali, é uma coisa que eu gosto, eu sempre fui muito ligado a essa questão cultural, não somente por trabalhar não, perdão, por morar em Porto, mas Porto carrega essa essência, sempre teve atividade cultural, então assim, até da minha própria formação familiar, eu lembro de um bar lá em Porto, chamado Tia Júlia. Cara, é fantástico. Era na beira do rio, em cima do rochedo, que é os paredões que tinha lá. E o rio era uma coisa fantástica. Era o rio corrente, natural. E uma visão belíssima. E os donos de lá, se não me engano, eles eram mineiros. Cara, e lá só tocava música bacana. Então eu conheci Zé Ramalho, Djavan, os rock Paralama de Sucesso, Engenheiro, tudo nesse bar. E eu achava a coisa mais fantástica do mundo. Aí eu ia nas fitas, né, na época das fitas, aquele Alquimia Amarela, acho que você lembra, ia caçar essas músicas, porque eu escutava lá e queria saber. Então eu sempre fui muito autodidata de estudar, né? Música também, eu sou muito ligado à música, que eu estudei E um aqui era pouco. mais isolado, assim, as coisas eram mais difíceis naquela época, Justo, né? Tinha que ir justo. trabalhando com as ferramentas que tinha. Então, E Porto, por si só, já é uma cidade histórica, né? Uma cidade centenária, sim, que as sim, ruas já são históricas da época do Brasil colônia ainda, né? justamente.
Mas aí falou, então, a sua bateria social tá beleza, tá Não, tá carregadinha, tudo. tranquilo. Até porque você é um cara que gosta de política, né? Sim, sim. E para gostar de política, você tem que gostar do. Vamos dizer, você tem que Sim, estar com a bateria social 100% claro. e sempre comunicativo e tem que estar. E como que você sempre gostou de política? Ou como é que você relaciona? Porque você é um cara empreendedor, é um profissional de múltiplas áreas aí Uhum. e não foi do nada que você caiu lá se envolver com política, né? Você já foi candidato também? Fui candidato a vereador em 2020. Em Em 2020, né? 2020. Mas agora, ultimamente, você tem trabalhado mais nos bastidores, né? E como que vem esse interesse pela política? Você acha que é importante todo mundo participar? Uma coisa que é só sua mesmo? Você acha que tem que ter um perfil específico para isso? Não, eu não vejo assim como perfil nem nada. Nesse sentido assim, de participar, porque às vezes a gente pensa assim, que a política é só naquele momento quando você sai a candidato ou quando você ganha o cargo eletivo e está executando o seu trabalho ali como vereador, deputado ou no executivo, né? Mas a gente tem que entender que nós vivemos em sociedade. Aí entra a formação acadêmica. Eu, como gestor público até de formação, eu tenho que defender essa visão que a gente vive em sociedade, que todos nós fazemos parte dessa cooperação. Claro, cada ator o que que é os atores, né? As pessoas atuando nas suas áreas fins. Exemplo, o prefeito tem suas atribuições, seus cargos, etc. Eu sou filiado, assim, participação política de fato desde 2010, 2012. Mas nunca me tinha me colocado à frente de nada, até porque eu era mais novo, estava nessa fase de faculdade, meu tempo estava muito direcionado para minha formação, essa questão acadêmica. E sempre houve o convite, desde 2014, para eu sair, né, tal, eu nunca me atentei a isso. Aí volto à questão da formação. Quando eu fui De fazer gestão gestão pública. pública, então a gente, pelo conhecimento técnico, você tem uma visão diferente. Aí você vai aprender sobre orçamento público, sobre, né, planejamento estratégico, sobre PPA, Então sobre abre totalmente a sua visão para um mundo que muita gente nem sabe que existe, né? diferente. Dos Então, bastidores da política, né? então eu sou dessa linha da política técnica, Política política não é só pública. eleição. Não é só esse momento da eleição ali, Na daquela verdade, a briga e tal. eleição é o menor. É um tempo Justo. muito pequeno Sim. dentro do tema política, e política não é só política eleitoreira, né? A Não. política ela é feita de processos, As políticas a públicas, gestão política a parte de é cheia de execução, que é todo o arcabouço orçamentário, planejamento, a orçamento. questão de estrutura, né? Física, a estrutura humana. O que que é a estrutura humana? É os profissionais, são os servidores, tanto eles efetivos e tanto eles contratados, que faz suas atribuições e que faz as coisas acontecerem. Tem mais de 11 milhões de Sim, servidores públicos no Brasil, né? sim. E tem profissionais, pessoal, a gente tem que entender. Eu trabalhei 2 anos na Unitins, lugar fantástico. Eu trabalhei na época que a Unitins não era autarquia ainda, era fundação. E estava naquela luta, né, de virar autarquia. Por que autarquia? Uma vez que ela se torna autarquia, ela tem destinação fixa dentro do orçamento, que hoje tem. E a Unity, de lá para cá, depois que virou autarquia, tem expandindo a sua atuação, levando educação, tem levado para vários interiores dentro do estado, porque a sua missão de formação é espalhar essa acessibilidade à educação. Então, uma coisa ligada à outra, a gente vê, né? Um processo que ela virou autarquia e hoje tem rádio, tem toda uma estrutura. E isso é benefício para a sociedade, para todos, né? E isso inclui a educação, a acessibilidade, tira essas regiões, porque, exemplo, tem um curso de medicina lá na região, se eu não me engano, é Agostinópolis. Lá tá movimentando a economia, cara, porque muita gente que Eu tá fazendo o já curso, transmiti uma aula daqui para a Universidade de Medicina lá de olha aí, Augustinópolis. e- Fiz sobre a área de perícia, né? Me sim. convidaram para dar uma palestra. Eu transmiti daqui já. Olha aí, tanto que é. E detalhe, ó, usando a tecnologia, né? É. Dando aula e levando conhecimento para Para uma região que, se não fosse a tecnologia, não tivesse esse curso lá, é uma região que é considerada é, Sim, é menos habitada, né? As cidades sim, são menores sim, e isso traz desenvolvimento para a cidade. Antes, sim.
um lugar que era esquecido, igual o Sim, próprio norte de Goiás. Aqui sim. era norte do Goiás, hoje é um estado que gera sua própria economia, que Não, o próprio Jalapão, né? A gente pegar o contexto histórico. O Jalapão, assim, da construção do Estado, por que que eu falo do Jalapão? A minha avó materna, inclusive, veio dessa região. Era da região do Jalapão. antes era só um deserto. Não, ali tinha um Só que é uma das regiões mais bonitas do Pois Brasil. é, mas tinha uma potencialidade tão grande, só que as pessoas lá não tinham conhecimento, nem tinham, e era tudo muito isolado. Eles passavam fome, tinha muita carência naquele tempo. Hoje é mais conhecido o Jalapão do que o próprio Tocantins. Sim, e o Jalapão hoje virou potência, aí eu vou entrar num detalhe. Mérito de políticas públicas. Por quê? O nosso excelentíssimo governador Siqueira Campos fez um projeto, fez umas ações essenciais naquela região. E os mais antigos sabem disso. Então levou o sistema S, né, estrutura, capacitação. Para quê? Para as pessoas manter suas terras e não vender elas. Tanto é que quem tem as áreas ali que usufrui ali dos locais ali para Regiões, turístico, pontos turísticos. os fervedores e etc. ali, são pessoas da própria região. Então, assim, hoje essas pessoas estão agrariando financeiramente através do seu trabalho turístico, seu apoio ali. Então, assim, está desenvolvendo uma região que já foi muito pobre, né? E esse pessoal está se desenvolvendo economicamente. Então, assim, a gente tem que ter felicidade pelos outros e saber que essas políticas públicas acontecem. E voltando à história do Siqueira, ele fez muita coisa ali, né? Atuou colocando Sebrae, esse pessoal. Então, assim, fomentou e deu aquele boom depois aquela questão da novela, né? Aí você vê, é uma questão cênica, uma questão cultural, mais de nível nacional, porque foi uma novela, né, na Globo, Deslocou é, uma estrutura e trouxe gigantesca visibilidade para cá, né? para Do cá. Sudeste para cá. Sim, e hoje a gente é referência em nível de turismo nacional e até mundial, que tem pessoas Tem, até de outros locais na do mundo verdade, que vêm. vinha mais gente antes, Sim, público internacional do que do próprio nacional. Agora sim. caiu na boca do povo, vamos dizer assim, Sim, tá vindo muita e gente. popularizou É. e está fomentando essa economia e está desenvolvendo naquela região, né? Então isso é muito interessante que até pensa a gente como analista de planejamento nessa parte de gestão pública, quem planeja, a gente tem que ser visionário, a gente tem que estudar os dados, a parte burocrática, analisar os dados, as informações e conternar essas questões para a gente projetar e visualizar um futuro Não é só apagar incêndio, é justo. projetar a longo prazo, médio, longo, Sim, curto, médio e longo prazo. Ver o que que a região ali sim. tem para oferecer e viabilizar políticas públicas que vão fazer isso acontecer, né? Hum, E onde não tem muito para oferecer, trazer alguma coisa para desenvolver essa região, sim. não é isso? E como é que é feito isso, assim, como é que você consegue atuar de forma objetiva e direta ali, concreta, nessas políticas de políticas públicas? Assim, eu Fala assim para a pessoa comum do povo aí, que não é vinculado, que quer contribuir. Como é que a pessoa faz isso? Como é que não, você chegou a contribuir dessa forma? primeiramente pela formação, claro, né? E eu trabalhei na Secretaria de Administração e trabalhei lá na gerência de planejamento, né? E em 2022 teve essa oportunidade que eu fui ajudar a construir o plano de governo, que é um dispositivo, né, para naquele período eleitoral e ajudei a fazer a construção do plano de governo do Vanderlei, nosso ilustre governador. Até, inclusive trouxe aqui para te mostrar. Ah, Esse aqui, você participou na época da confecção do. isso, aqui inclusive tem aqui nossa equipe, né? Uhum. O Edson Cabral, que foi antigo secretário, então, a convite dele, eu estou aqui. Participei junto com o professor Jorge, Humberto. O professor Humberto é lá do UFT, o professor Jorge também é da UFT, e o professor Josafá, que é muito conhecido, um excelentíssimo professor na área de português, de redação oficial e tudo. E a gente construiu, e esse trabalho a gente tem toda uma metodologia, né, de captação de Ah, dados, de a gente aí, mensurar essas coisas. assim, e nesse plano, assim, vamos falar assim, para a pessoa que está assistindo aqui que não entende nada disso aqui, em Ah, que consiste esse plano de governo, né? O que vem nele, para que ele serve, o que ele vai. então, o plano de governo, antes do período eleitoral, ele serve para que tenha um norte, e hoje é um dispositivo dentro do
própria Justiça Eleitoral, você tem que, inclusive, protocolar ele. Porque hoje ele tem um peso legal, né? Então, assim, são as propostas nas áreas, né? Que são as áreas de saúde, educação. Então, O candidato aí a governo, né? é as, Ele tem que protocolar esse plano de tem governo que para dizendo assim, olha, protocolar. quando eu me eleger e for governador, eu vou fazer Isso, isso, né? isso. Que é o famoso promessa, né? Na É, forma mais por enquanto é simplória. uma promessa. Mas são as propostas, né? E essas As propostas. propostas, aí o nosso trabalho como técnico, a gente tem que elaborar essas informações, validar elas, e são coisas execuíveis, né? O que são coisas execuíveis? Que realmente dá para se executar, para não falar Não nada, é coisa. fantasia, Não, e nem só coisa. promessa mentirosa, né? Tem que ser uma coisa que possa ser realizada depois da pessoa Eu não eleita. vou nem nesse viés, eu falo assim, de coisas que são realmente executáveis, que há necessidade e tem estudos para o porquê daquela proposta, se tem orçamento, se não tem, se aquilo vai atender aquela região, se não vai atender, se aquela escola, de fato, naquela localização ali, é que atende aquela região, porque teve um estudo, porque tem uma defasagem escolar, porque tem a questão de transporte público que não atende, não atinge. Então, toda essa mensuração de informações, a gente tem que analisar elas e, e estudá-las elas para que isso caracterize de fato uma proposta execuível, que pode ser executada. E pode ser executada olhando a questão orçamentária, a A questão, realidade da região, a né? realidade da região, a necessidade de fato e se realmente convém. E esse é o primeiro passo, que é as propostas. Então, a gente, como técnico, a gente faz essa análise e valida essas informações. É um trabalho construído, não é somente uma pessoa. Eu fiquei 3 meses lá na CEPLAN e a gente captava essas informações oficiais, né, de dados e tudo, do IBGE, então várias fontes de informações de validade. Então, o próximo passo, o político, a pessoa ganhou, aí tem as consultas públicas. O primeiro mandato dele, ele ainda está cumprindo o PPA. O que é o PPA? O Plano Plurianual. É um planejamento das Do ações anterior. do anterior. Aí, nesse período que o governador ou o prefeito, é o primeiro ano dele, ele vai ter que cumprir esse último, mas ele já tem que preparar os estudos técnicos dessa mudança. Aí ele tem que fazer as consultas públicas. Aquele plano de governo que ele protocolou lá, que ele caminhou, vai ser de base para fazer essas consultas públicas. Aí faz a mensuração das regiões, chama o corpo técnico. O que é o corpo técnico? São os servidores públicos das partes, das estruturas, que vão analisar o que cabe a eles. Exemplo, o pessoal da segurança pública, da saúde, da educação, da infraestrutura, o pessoal do trânsito em nível de município. Então, vai ter esses técnicos responsáveis, que é esse outro processo, que é as consultas públicas, e onde vai levar essas propostas, essas, essas, esses estudos, né, de necessidade e as soluções. E é uma forma participativa com a sociedade, que aí é um processo de política pública, onde tem os técnicos, tem o gestor, que é o político que está atuando, que está no cargo, então, e tem o papel da sociedade em participar dessas consultas. Então, definiu que a escola vai ser na região da quadra tal, não na quadra tal, porque a população decidiu que fica melhor naquele local. Então, entre a escola e um anfiteatro, qual que você prefere? Escola ou anfiteatro? Porque o recurso é limitado, né? Então, você tem que direcionar o que é prioridade para aquela ação, na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública. Nós queremos que aumente o efetivo, então vamos abrir o concurso. Então, vai colocar a população, vocês querem que aumente o efetivo do policiamento? Vocês preferem mais viatura, mais... Né? Então, assim, aí os técnicos, claro, vai direcionar essas propostas para fazer essas consultas públicas. Tem a votação, votando, validando, é publicado isso no Diário Oficial, e o outro momento, aí gira o ano. Passou esse ano, aí é execução, que aí é que é o A, planejamento estratégico. a maioria das pessoas nem imagina que tem todo esse processo Tem por todo trás esse de qualquer trâmite. ação que o governo vai fazer. Isso é nas 3 esferas, tanto municipal, estadual e federal. Então, esse PPA, esses planos de governo, o plano de governo é para o executivo, porque é o executivo que faz as propostas. Uhum. O legislativo ele tem a competência técnica de fazer requerimentos, solicitar, de fiscalizar
Isso é a atuação do legislativo, né? Interferir em CPI, de fazer investigação E às vezes do vira uma executivo. bagunça, né? É, Vereador e deputado estão atrás de buraco na rua, que era função do isso, prefeito. Às vezes o prefeito e governador às vezes tá fazendo lei, que era coisa que deveria ser o deputado e o vereador. E gira aquela. é, Se cada um focar na sua área específica de atribuição, né? De sim. atuação, eu acho que a coisa fluiria melhor, né? E outra, e também assim, é o trabalho participativo e assim, de colaboração, né? Exemplo, tem um dispositivo dentro da estrutura pública, chama de TAC, que é termo de cooperação técnica, exemplo. Ah, vou construir uma escola lá, mas tem recurso federal, tem estadual e também tem do município. Então se cria-se um TAC, é um termo de cooperação técnica, porque você está envolvendo em esferas diferentes e vai mexer com orçamentos diferentes, tanto da União, do Estado e do município. Então, é trabalhar dessa forma. E eu sou até dessa linha porque eu pego muito exemplo da base de literatura da nossa formação, que é o Brás Pereira, que inclusive foi ministro, foi cientista político, e é uma pessoa de referência acadêmica e técnica para a gente. Quem é administrador público, né, que tem um conhecimento. E ele foi um cara que foi responsável por escrever praticamente todas as reformas que muitos estão enganchados até hoje, por falta de vontade política em Falta aprovar. de cooperação, né? A reforma agrária, a reforma política, a reforma do nosso arcabouço legal, tributário, né? Tributário agora, nesses últimos anos aqui, em nível federal, está sendo bem enfatizado o excesso da Pela atribuição. quantidade de taxa e imposto que tem Mas por saído. quê? Porque está tendo um desequilíbrio de não gerir bem os recursos públicos, porque aumentou as despesas Gasta mais do que do recebe. que recebe. Mas Aí quer esse, receber mais para poder, isso é mas não uma, corta. mas é uma contenção orçamentária que não estão fazendo. Então, é, querendo colocar isso para o cidadão pagar. E é um pagamento coletivo, porque todos pagamos tributos e taxas, né? E quem ganha menos sempre paga mais proporcionalmente, né? E a Infelizmente. eleição, tu gosta de participar do processo eleitoral ou é só mais, ou é a parte que você menos gosta? Como é que Não, você percebe isso? É interessante? eu gosto muito porque é uma forma da gente contribuir tanto tecnicamente como cidadão, como pessoa, né? E detalhe, a gente, igual eu falo, exemplo, o cara que formar em arquitetura, ele vai falar de arquitetura. Então, se eu sou gestor público, né? Tecnicamente falando, claro, eu vou mais para essa linha técnica. Então, a gente tem que gostar O que que daquilo. você gosta mais da parte da campanha eleitoral e o que que você menos gosta no processo eleitoral como um todo? Assim, da parte eleitoral, nesse período eleitoral, de fato, que é essa tecla que a gente está falando, eu só não gosto muito essa divergência de conflitos, de interesse, que aí tal deixa de ser política e vira uma politicagem, né, eleitoreira, aqueles ataques. Então, assim, que quando difama as pessoas, eu acho que não é o que a população quer. Eu acho que a gente está indo pro, Não agrega a gente está muito ao indo processo, né? porque a gente hoje está vivendo um outro momento, é um momento de evolução. As pessoas querem soluções. As pessoas, quando querem que a pessoa se manifeste, com soluções, com análise de saber que o cara quer se candidatar, mas ele conhece a realidade da sociedade. Ele sabe das carências nas áreas, das Ele tem uma pastas. proposta viável, ele tem algo para oferecer, Justo. ele não está Então, só com bravata e justamente. Então, assim, a parte que eu não gosto é essas encrencas. Ainda mais quando invade a questões pessoais para ataque contra o outro. Eu acho que isso, até por princípios cristãos e até por questões de humanidade mesmo, cara, não convém você atacar o outro em certas mazelas. Então, isso é uma coisa que, sinceramente, eu repudio muito. Então, se for falar de políticas públicas, de propostas, de solução, cara, o cara teve uma ideia ali, o Silvio deu uma ideia ali para uma solução lá da questão da região lá, porque precisa de uma ponte. Cara, eu sou super animado de ter esse tipo de conversa. Uhum. E eu tenho uma proposta para você que está aí assistindo. Se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, Justo ajuda a mesmo. audiência. Comenta aí o que você está achando desse episódio. Deixa aí sua opinião nos comentários, que é muito importante para nós. E também siga o nosso perfil lá no Instagram, @Esfera Podcast, e aqui no YouTube, Esfera Podcast. Se inscreve, clica aí, não custa nadinha para você. E
E também coloca lá no sininho, clica lá no sininho para você receber notificação dos próximos episódios e sempre que a gente produzir alguma coisa aqui, vai chegar melhor informação para você. E quem quiser conhecer o trabalho do Thiago Valbrink, Valbrink. onde é que ele vai te encontrar? Então, hoje eu tenho o Instagram, né? Meu Instagram é mais voltado para a questão mesmo da fotografia, como vitrine, né? Mas meu perfil lá é Thiago Valbrink, né? W-A-H. Digitou até o H e o Brink já vai sempre ficar lá em primeiro, né? A vantagem de ter o sobrenome Thiago com diferente, né? TH. TH. Arroba Thiago Valbrink, lá com TH e com W. Thiago Brink. Valbrink com W e TH. Que E, você vai encontrar lá o Thiago, vai encontrar as fotografias dele lá, as premiadas, as do dia a dia. as comerciais Também dá que... dicas sobre fotografia? Rapaz, assim, é uma coisa que eu preciso melhorar, né? Faz, é bom. Tem muita A gente que gente não falar, né? entende, por exemplo, como tirar uma fotografia num nível mais Técnicas, sei profissional e lá, muita gente quer. as noções, né? As coisas É. pelo menos básicas. Já que você gosta de compartilhar conhecimento, joga aí no mundo aí essa parte de fotografia que é muito importante. Eu gosto bastante, eu não tenho muito tempo. Até porque no nosso trabalho é na área de segurança pública, mas a gente usa Sim. muita fotografia na área de perícia, Até né? para documentar, né? E a gente tira muita foto à noite, no escuro, e aí tem que ter toda uma técnica, né? E às vezes no sol quente também. Assim, só para dar um certo gancho, né, galera. Então, assim, a gente tá falando de várias vertentes, tem a minha história profissional e tudo. Então, assim, e até essa questão política, a gente partilhou aqui uns projetos que eu tenho desenvolvido aí. E a gente entender que a gente vive em sociedade, né? E a gente tem que ter essa capacidade técnica, tem que estar sempre aberto, ter essa mente ensinável, não ter a limitação. Até umas falácias, mas, todo servidor é esse. Não, cara, tem muita gente competente, tem muita gente boa, trabalhando nos órgãos de todas as partes. Então, assim, galera, É nos bastidores que a coisa acontece de verdade, né? luxo. Então, assim, eu sou defensor, porque além de ser empreendedor também, hoje eu estou como servidor público do Estado. E a gente tem que ter esse discernimento e não entrar nessas brigas desnecessárias de politicagem, essas coisas, e entender as coisas. Exemplo, o trabalho da polícia. Nossa polícia aqui é referência a nível nacional. Aquela Operação Canguçu ali, ó, foi referência, cara. Então, assim, a gente tem que valorizar os profissionais bons que tem. E tem muita gente boa dentro da estrutura do Estado, né? Então, a gente tem que avaliar uns bons projetos. Porque vocês têm que entender, quem faz acontecer de fato é quem está dentro da estrutura. Vem as ações que foi planejado, passou pelas políticas públicas, aí distribui para as partes. Na área da saúde, tem uns programas prioritários, tem as ações. Mas aí vem lá para o cara que é o técnico, ele vai lá, lança. O contador do órgão é que sabe do orçamento público, o que vai dar, o que não vai dar, que faz o planejamento acontecer. Então, toda essa estrutura de todas as pessoas que são profissionais, elas têm que ser valorizadas. Então, assim, a gente tem que ter esse espírito também de ver o lado bom das pessoas e valorizar o outro pelo mérito de capacidade técnica que ele tem. E é uma espécie de incentivo até para que ele continue Sim, fazendo e servindo a sim, população, né? sim, sim. Senão a pessoa desmotiva, Claro. porque tem muita gente boa, com um excelente trabalho no setor público, que tá lá dando sangue mesmo, às vezes trabalha por 2, 3 pessoas, mas chega uma hora que a pessoa cansa, porque ninguém reconhece o trabalho, às vezes geram barreiras para que o trabalho dele tenha um resultado, às vezes muda Sim, de sim. gestão, gera uma série de questões ali, às vezes você precisa identificar vamos dizer assim, esses Sim, atores do processo sim, sim, claro. e continuar motivando eles, porque isso aí vai refletir em serviços melhores e mais ágeis para a própria população. E isso faz o Estado crescer. Sim, É menos burocracia, é mais resultado. A gente tem que trabalhar por resultado, não só para cumprir horário, né? sim. E até pegando outro gancho, exemplo, o canal aqui do Silvio. É um canal de conteúdo de pessoas gabaritadas que tem uma história, tem um algo a agregar, né? Então, assim, às vezes a gente perde muito tempo, né? Vendo bobagem. Então, assim, É. gente, vamos inscrever no canal, vamos. Então, o caminho é a gente ter esse domínio. A gente tem que fazer o filtro. Aquilo que me edifica, aquilo que não me edifica. Aquilo que me agrega e aquilo que me agrega conhecimento. Então, a gente tem que ter essa estratégia inteligente para o nosso bem-estar. Até para o nosso bem-estar mental e intelectual, né? Então, é isso aí. Seguir o canal aqui do Grande Silvio. E falando em bem-estar, de todas as coisas que você faz, que você trabalhou ou trabalha, qual aqui te traz mais bem-estar, mais
saúde mental, assim, que quando você faz não te suga, só te energiza mais? Cara, é até difícil responder essa pergunta, porque assim, tudo que eu faço eu gosto, né? Lógico, são trabalhos diferentes, exemplo. Quando eu faço planejamento, essa questão mais burocrática, te exige mais uma concentração mental, né? Você tá trabalhando com números, tá trabalhando com dados, você tem que escrever, você tem que pensar, você tem que igual exemplo, ano passado eu fiz o planejamento do hoje, então, o vereador Walter Viana. A gente fez lá o planejamento, não, então eu pegava muita informação, tinha que ficar mais enclausurado ali, tinha que ficar pensando, né, fazendo esse trabalho, né. Quando eu participei do plano de governo, tanto do Vanderlei, a nossa querida deputada estadual, a Janade, né, ela foi candidata ao executivo, né, na prefeitura, e eu ajudei a construção do plano de governo, juntamente com o doutor Sinésio Neto, que é um cara excelente, assim, espetacular. Eu sou muito grato ter trabalhado com ele, assim, em nível de conhecimento mesmo e de desenvolvimento profissional, né? Quero Então, trazer ele aqui, inclusive. doutor Eu Neto, já ele é... vou mandar o convite formal, mas vou fazer um convite aqui informal, vendo aqui, doutor, você fala sobre o seu trabalho, vários trabalhos que ele executa aqui também. E ele é um cara Muita... muito gabaritado, né? Eu Uhum. tenho um carinho muito grande por ele. Então, são essas nuances de diferentes trabalhos, então tem características diferentes. Exemplo, fotografia, para mim, é muito prazeroso. É mais leve, né? Porque envolve mais criatividade. Quando eu estou atuando lá juntamente com o pessoal da Arte Sacra, é muito tranquilo. A gente tem uns erros de texto, mas não é nada assim tão complexo igual um trabalho desse, né? Desse nível. Exemplo, quando eu já faço esportivo, já para mim já é puxado, porque eu fico muito tempo no sol, então Você é faz mais exaustivo. o trabalho de fotografia esportiva também, né? Justo, Cobertura de eventos esportivos. justo. Esse é mais cansativo? Cansa porque a gente fica muito tempo Engraçado, eu recarregado. achava que era o que tu Não, achava mais não, cansativo assim fisicamente, mas a fisicamente. cabeça tá tranquila. É isso que Uhum. eu tô querendo dizer, né? E paga bem. O que que paga melhor? Já que é meio difícil, você gosta de tudo, vai ver o que que paga melhor de Rapaz, tudo o que que você paga faz. bem é você trabalhar bem, né? Não vou entrar nesse mérito, não, porque a gente tem que ter certa cautela, porque senão a gente até desmerece nossa própria caminhada e profissionais que estão nessas áreas, igual eu ando muito nessas áreas, né? De tecnologia que eu tenho deixado um pouco mais de lado, que eu não Ah, tenho então a trabalhado. fotografia tá pagando melhor do que a tecnologia hoje, É né? menos estressante, né? Porque TI é pesado, sabe? Não adianta ganhar mais e ficar com a cabeça cheia de coisa, né? Ficar preocupado e estressado. Porque assim, eu trabalhei muitos anos, né? Mas na parte mesmo do, digamos assim, do pega-fogo mesmo da TI, né? Que eu mais era da infraestrutura, de manutenção, assim, um pouco mais Maçante, né? maçante essa parte aí, sabe? Mas tem outras áreas, né? Tem banco de dados, tem desenvolvimento e tal. Tá. Tu falou que faz cobertura esportiva também, né? Na parte de fotografia. Você trouxe aqui o que que é Ah, isso? É um sim. anuário? Esse Que... aqui é uma conquista recente, né? Essa revista aqui é um anuário de referente ao 2024, né? Lá da CBA, né? Confederação Brasileira de Vira pra Automobilismo. cá pra pegar aquela câmera ali. E o ano passado eu fui, né? Fiz a cobertura lá em Imperatriz. É a Confederação Brasileira de Automobilismo, aí Isso ela tem aí. esse anuário que fala sobre o kart, É né? sobre o Os campeonato campeonatos. todo, né? Em todo o Brasil, né? E eu fiquei entre os fotógrafos, Ah, entre tá os aqui seu profissionais. nome aqui. Thiago Você Valbrin. fez a cobertura na região norte? Isso, foi o norte brasileiro, né? Chamado. Foi Ah, Imperatriz. Deixa eu só achar aqui a página. É um livro bem grande, né? A gente. Feliz assim. são O, todos o os campeonato eventos esportivos do Campeonato nacional. Nacional de Kart, né? Isso, em todo o Brasil, né? Então tem vários profissionais, né? Tem gente de fora também, de outros países, né? Sim. Ou só daqui Aí mesmo, na né? página 246, né? Ah, tá Aqui, aqui seu nome aqui, ó. Thiago Valbrink. isso aconteceu lá Todas em essas fotos foi Imperatriz. você que tirou. São imagens minhas, eu fiz a cobertura toda lá, né? Então, todas essas imagens aqui, aí tem a reportagem falando, né? Sobre o evento, quem foram os campeões e tal, e a gente estava lá fazendo esses registros, que é importante entrar para a história, né? Então, assim, a fotografia tem essa nuance de congelar aquele momento Perpetua e no contar a tempo. história das pessoas, né? Perpetua o evento aí Isso. ao longo do tempo. Então, essas 5, 6 páginas aqui são dedicadas à reportagem, né? Do grande. Uhum. Deixa Mas eu é um só ler. registro seu. Erno Dermen.
cara fantástico lá do Rio Grande do Sul, ele que é o editor dessa, Ah, muito dessa legal. revista. E, rapaz, é uma qualidade É, muito boa sim, sim, sim. essa anuária eles capricharam. E eu, Rapaz, e o bicho é pesado, né? é, Qualidade aqui. mais uma conquista fruto de muito trabalho, né? Dedicação que a gente tem caminhado aí. Sol quente na cuca, Eu enquanto tira a só, foto, né? rapaz, esse dia aqui, inclusive, eu fiquei 4 dias lá, cara. Aí era de 8 horas da manhã Chegou bronzeado. e ficava até mais ou menos 9 horas. Isso foi na quinta-feira. Sexta-feira, 9 horas da manhã, parava só para almoçar e fiquei até 8 da noite. Sábado, 8 horas da manhã e parei 11 horas da E noite. evento automobilístico também ele tem um risco, né? Que você tá ali pra tirar uma foto, se um troço daquele É, sai do carro, sai eu já, da pista ali e te acerta. eu já levei um susto grande, mas o meu anjinho da guarda tá do lado ali, de vez em quando puxa a orelha, sabe? Já, da questão da fotografia aí, claro, tem tanta coisa interessante que você faz, mas a fotografia sempre vai e volta na fotografia. Depois que o pessoal É, te conhece mais pela fotografia. sim. O que foi de mais perigoso que tu já trabalhou assim com fotografia, assim, que falou assim, Fala rapaz, alguma situação de mais além risco que eu do tive. jacaré morder sua perna. É, que lá foi um desses, né? Não, o jacaré não mordeu a perna dele, não. Eu tô falando que poderia ter acontecido isso. É, cara, assim, falando de situação de risco mesmo, assim, É. Ou uma coisa inusitada que aconteceu, assim, pra descontrair um pouco. Tirando a parte do jacaré, Não, já passei um susto com kart, assim, já levei uns certos finos, sabe? quase foi atropelado pelo E já, kart. já briga com os pilotos, já tem uma amizade, pessoas fantásticas, assim, a gente tem uma amizade construída com relação ao trabalho, né? Uhum. Sou muito grato, né? Até mandar um abraço aqui especial para o Diogo Honório, que é o grande, grande parceiro aí antigo, né? Ele, a dona Joana lá da Promo, que é uma empresa fantástica também dos eventos. E o Diego é o dono lá do posto Não, Petroshop, Petrolíder, não, Rodopetro. Rodopetro. Tô falando dos outros Petros, não, é Rodopetro, viu? E aí a questão da. Aí entra até aqueles outros assuntos. Honra quem te honra. Cara, eu saio daqui, eu moro na região norte, eu vou, atravesso a cidade e vou lá abastecer lá no posto dele. Tenho um carinho por ele, é meu cliente. Eu sempre abri o posto, ele e a esposa dele. E é uma coisa que eu quero até falar, desculpa até cortando o assunto. A gente tem que ter essa coisa. Uma coisa que você falou de relações públicas. Por que que eu também eu fidelizo e eu mantenho? Porque eu honro as pessoas. E eu sou grato. Aquele cara que me emprestou a câmera, tem 10 anos que eu agradeço ele. E toda vez que eu ganho alguma coisa, ou faço alguma coisa diferente, e todas as premiações que eu ganhei, toda vez eu mando um alô pra ele. Um amigo meu. E assim, ele me honrou. Ele me fez. O Diego também me deu a oportunidade. E ele foi uma das primeiras empresas que me deu a oportunidade, com a esposa dele, né, Dona Joana. E o pessoal da Mitsubishi também foi a primeira empresa, de fato, que eu comecei a fotografar lá em 2016. Fiquei muitos anos fazendo serviços para eles. Então são pessoas que a gente tem um carinho e não deixa de ser grato, né? E a gente é bom falar. Por mais que a gente ganhe, cresça, a gente tem que estar buscando a evolução, mas não deixar de honrar essas pessoas. E inusitado, né? Eu já tive assim, não com esporte, acredito. Tive mais foi com ensaio. Eu já tenho uma vez que eu fui fazer um ensaio com a gestante, eu fui inventar, né? Lá na Graciosa. E eu entrei na água, eu não vi que tinha uma pedra, moço. Eu trupuquei assim, a câmera, eu fiquei segurando a câmera aqui. Afundou, mas a câmera Moço, ficou eu lá. perdi o celular, mas não perdi minha câmera, sabe? Aí teve outra Tanta situação. luta pra conquistar equipamento bom, não pode Foi, vacilar, né? cara, foi. Já teve situação também assim, uma vez eu tava fotografando. Rapaz, lá vem um cachorro atrás de mim, moço, eu correndo, sabe? E eu com medo desse bicho, aí eu com medo de derrubar a câmera com tudo, aquela loucura. Aí eu saí fora dele, sabe? Nem evento mesmo, cara, trabalhando, sabe? Mas as coisas engraçadas que a Acontece de gente faz. tudo, né? Aí teve outra, eu posso contar outra? Essa não Pode. é situação assim de risco, não, mas é uma coisa bem interessante, inusitada. É assim, a gente já tem uma amizade, até uma moça que é lá da Arte Sacra. Eu sempre faço os trabalhos para a família. É um cliente bacana que eu tenho. A Giovana, se estiver me escutando aí. Aí ela me contratou, né? Ela tava gestante, era o marido dela. E eu ficava, tinha agendado, né? Falei, "Ei, bora fazer o ensaio." E aí o profissional que tava cobrando, eu que eu sou desse. Não, é porque
tava tendo um conflito assim De horários, né? De agenda. dos dois, né? Que eles trabalham em coisa diferente, não tava conseguindo. Porque tem que ter uma calma, né? A gestação é um trabalho mais minucioso ali, tem que ser com calma, até pro bem-estar dos clientes, né? Aí nós conseguimos fazer, mas rapaz, já tava próximo dos benditos 9 meses. Aí nós fez o planejamento, seguiu o roteiro, tudo certinho e tal. Aí na metade do ensaio, acho que lá perto da meio-dia, que nós planejou almoçar e fazer a parte de tarde, né? Seguir continuação. Pegar a parte do pôr do sol, da praia que nós tínhamos planejado, seguindo o nosso roteiro, que eu faço esse roteiro junto com o cliente, né? Cara, aí ele tava lá no campo, porque eles se conheceram por causa do futebol, negócio do esporte lá, e nós fez no contexto dele. De repente, essa mulher não desceu que fala, Entrou em trabalho de parto. desceu assim o litro. Rapaz, o marido dela ficou Estourou a nervoso. bolsa. E ela, maior tranquilidade, não, bora contigo. Eu falei, moço, é doido, se vocês Já quiserem. vai filmar o parto já ali, já fotografar o Aí parto. eu fiquei nervoso, cara. Aí ele, não, vamos fazer, depois nós vemos. Eu falei, não, relaxa, gente, pode ficar tranquilo, a gente vê esse outro momento. Mas as fotos que deu aqui já deu pra salvar bastante do nosso planejado. Aí a menina tava de manhã na barriga, à noite tinha nascido. Falei, Já dava pra caramba. fazer o ensaio do bebê Aí já. eles mandavam, olha aí, nasceu. Eu falei, rapaz, agora, mais cedo Se ela. demora mais um pouco, tinha perdido a oportunidade Eu de falei, registrar o momento, né? sim, outra coisa inusitada também, né, trabalho de fotografia. Eu fui o primeiro fotógrafo a fazer um nascimento de parto lá no Dona Regina, você acredita? Foi. Foi, uns amigos quiseram, eu fiz o ensaio e eles queriam muito fazer o momento do nascimento. Isso foi em 2018, se não me engano. Aí eles, foi bem antes da pandemia, né? Foi na época da pandemia, não podia não. Aí eles foram lá conversar e tinha um termo de compromisso que fizeram lá. E os próprios médicos ficou admirados, porque nunca tinham feito, acontecido lá, né? Acho que particular É o comum, pessoal mas já faz assim. Aí eles autorizou, né? Sob ciência deles, eu também assinei, eles me orientaram e eu fotografei lá no Dona Regina, o nascimento do bebê. do filho dele. Aí esses dias, esse dia não, o ano passado ele me convidou, né? O menino já tá com 6 anos. Passa rápido, né? Além de ser cliente, mas ele é próximo a mim, né? Amigo Aham. mesmo. A gente, inclusive, é lá do grupo da Arte Sacra. E eu ficava brincando com isso. Eu falava, rapaz, ei, você lembra de mim e tal? Eu vi tudo desde que tu nasceu, rapaz. Já acompanha desde o primeiro momento. Brincadeira, assim, que coisa que a gente, assim, são histórias bacanas que a gente leva para as pessoas, né? A gente, como profissional, fica honrado com essas questões que acontecem e tudo, sabe? E falando de profissão, eu queria agora que você deixasse uma mensagem. Já estamos aqui nas mensagens finais, mas a gente sempre faz a mesma pergunta para todo mundo aqui no final. Deixa uma mensagem para o jovem que ainda não decidiu o que é que vai fazer da vida e não só da fotografia, mas de outras profissões que você teve. Sim. Qual que você sugere ou o que que você sugere de forma ampla para o jovem que ainda não decidiu o que fazer da vida, que curso que ele vai fazer, ou que profissão que ele vai definir, em que ele vai empreender, e também para uma pessoa mais velha, uma pessoa que já está aí, passou dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, que às vezes quer fazer uma transição de carreira, ou já está de saco cheio daquilo que ela escolheu para fazer, ou quer ter uma atividade extra, ou então quer ter um hobby como profissão também. O que que você sugere para esses dois públicos aí? O que que você tem para indicar para eles? Boa pergunta. E assim, o que eu tenho. Assim, até a gente partilhou um pouco da minha história de vida, né? De várias nuances profissionais e pessoais e tudo. Então, assim, para o jovem, o que eu penso, né? Até como já fui professor e tudo, o que eu sugiro é que capacite, né? Que as pessoas, você que é jovem, tenha essa mente ensinável, procure pessoas de profissões que já têm seu know-how, já têm sua. E vê coisas que têm familiaridade com o teu interesse. E pesquise sobre o mercado, faz um estudo pré, faz uma análise, né? Daquilo que te chama a atenção, aquilo que tem a ver com o seu perfil, né? Tanto de visão de mundo como pessoal, mas assim, a dica essencial, não pega atalho, pega a formação, Faz um negócio bem feito, né? pega o caminho certo, pega as referências profissionais da área, até para você saber atuar. Não salte degraus, começa Você, do princípio e vai subindo, né? isso é para a juventude. E outra, cara, fez uma formação, não se identificou, não pare por aí. Não pare, empreenda, faça outra coisa, faça outro curso. Então, assim, gaste seu tempo no investimento próprio, seu pessoal.
No início lá eu falei, né? E qualquer coisa que você for fazer, não esqueça de atrelar isso, conhecimento da tecnologia, das ferramentas que são atuais para potencializar o seu negócio, aquela, o que você quer atuar no mercado, né? Então, tem um pouco dessa partilha minha de vida profissional, dá para pegar muitos exemplos, né? E a pessoa que está mais velha e tudo. E engraçado que eu tive aquela parte que eu comentei, né? Que eu fui fazer faculdade com 23 anos e eu achava que eu já era velho. Eu entrevistei um perito federal aqui, ele falou que teve um colega que tomou posse no concurso com 60 anos. Ele fez o concurso Olha e aí, virou perito ó, com 60 um anos. exemplo bonito, bacana. E até uma questão de saúde mental, uma saúde física, espiritual. Cara, o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Então, assim, ninguém chega ao ponto de saber tudo e ninguém sabe nada que não possa ensinar. Então, assim, se você tem uma certa idade, você tem, cara, muda a rota da sua vida, mas muda também fazendo os processos corretos, buscando capacitação, profissionalização. Por exemplo, você é servidor público, está ali na carreira, está um pouco estafado. Cara, mas eu sou servidor, eu não tenho um perfil de empreendedor. Você sabe? Você já testou? Você já se arriscou? Então as pessoas às vezes se limitam do algo do desconhecido. E tem uma forma diferente de você empreender dentro do próprio serviço público, na sua Justo. atividade. Eu falo E assim, tem muitos seja colegas, arrojado, e né? tem muitos colegas, bons colegas que eu tenho dentro da área pública que toca negócio, que faz outras coisas, que esses dias mesmo tem uma Da colega, consultoria. ela e o esposo, acho que eles vendem polpo, coisa assim de açaí, tá? Eu comprei, sabe? E, cara, eu compro na maior felicidade, porque eu honro as pessoas, eu acho É massa. bom incentivar, né? Não, sim, quem tá empreendendo, quem tá querendo fazer as coisas. Então, assim, quem tem que tá mais idade e tudo, cara, faz uma reflexão na vida, o que que você quer e tal. Às vezes a gente tem que mudar as rotas das vidas. E às vezes Deus cria situações para que você mude a sua rota. E às vezes até uma questão física, de saúde, você tá parado, você tá sem fazer uma atividade física. Faça uma atividade física. Às vezes não é atividade física. Quem sabe ali não pintou a ideia, você conversou com alguém, você não trocou ideia. Falou, rapaz, olha, eu tô pensando em fazer direito ali, eu sou professor, sou pedagogo, mas eu sempre namorei essa ideia. E outra, também tem aquela questão do filtro, né? Filtra, descarta quem é negativo, quem não, quem vai colocar gosto ruim no seu nova intenção. Procure as pessoas que são de referência e também procure se arriscar e se dedicar naquilo. Dá um time para você, dá uma controlada no seu tempo para se Passe a dedicar. conviver com pessoas que estão relacionadas com aquela atividade que você escolheu, né? Justo para você Porque verificar. no mundo deles faz Isso, sentido o que você quer fazer. Agora, no mundo de pessoas que não tem sim, nada a ver com aquilo, não faz sim. sentido, vão te desestimular. Justo. Eu acho que eu não sei se eu comentei, eu até esqueci de falar isso, ou passou, não sei. Eu sou diretor hoje da CIPA, né? Faço parte, né, do Que é Conselho a Fiscal Associação Comercial de e Palmas. Palmas. Então, assim, todo mês a gente tem as assembleias ordinárias para tratar as situações e, assim, mandar um abraço ao nosso querido presidente Jôs Madeira, todos os diretores. Então, a gente está fazendo uma gestão muito bacana. A CIPA hoje estava. Rapaz, tu faz coisa pra caramba, hein? Como é que tu arruma tempo? Rapaz, tem É, que ter uma é, gestão boa de faz parte tempo, né? da direção da Associação Comercial da cidade, faz parte do Conselho de Segurança da cidade, do estado, na verdade, Da segurança da região norte da aqui. região norte, É só né? do Ah, da região município. norte. Isso. Aí faz parte do. É servidor público, é fotógrafo, é gestor público, Empreendedor. Não, eu posso empreendedor, falar mais. E eu tenho uma barraca é ator. lá na Feira do Bosque, todo domingo. Eu não tô indo esses dias, não, mas eu exponho lá uns produtos lá também. Produtos relacionados Da com a fotografia. fotografia, né? Quadros, coisas para decorar a casa. E se vocês quiserem encomendar um quadro, tem muita foto bonita aí. Passa lá ou pelo No Instagram, né? Instagram também. @Thiago com TH, Valbrink com W, Valbrink, não é Valbrink não, é Valbrink. Valbrick, é Valbrick. E ou então vá lá na feira do Bosque no domingo e procura lá, Sim. e vai. E é isso. Eu não sei se é porque esse Valbrink meu, acho que minha família paterna, ela veio fugir da Segunda Guerra Mundial, né? E meu pai é gaúcho, né? Mora naquela região do sul. E acredito que a gente tem essa linhagem judia, né? Então a gente. Eles foram fugir, né? Aquele período muito complicado ali na Alemanha, né? Esse nome meu sobrenome é alemão, né? A parte paterna minha é lá do sul e a materna é daqui de Tocantins, né? Meu pai veio trabalhar aqui e conheceu minha mãe aqui no Tocantins.
E deu esse resultado, né? Tem Então, nada a ver com a música do Pink mas Floyd, não. aí eu gosto de piqui e tomo chimarrão, sabe? Chimarrão, tererê. Misturado, é tudo misturado, assim. É multitarefas e E multivariedade de multicultural. gosto, multicultural, né? Pois é, pessoal, esse é Thiago Valbrink, nosso convidado de hoje. Falamos sobre muitos assuntos aqui, ele deixou a mensagem dele para vocês. Espero que vocês tenham gostado, bastante conteúdo, coisas realistas, bastante informação aqui sobre várias áreas em que ele atua e atuou também. Sim. E considere-se um convidado de porta aberta aqui, sempre que quiser vir aqui falar sobre algum assunto específico da sua área e tal, teremos sempre o maior prazer em recebê-lo aqui. E você gostou desse episódio? Deixe seu comentário aí, vá lá, siga as redes sociais do nosso amigo Thiago Valbrink e siga as nossas também, @silvio.jaque, que é o meu pessoal, @esfera podcast aqui no Instagram. Siga, comente, curte, compartilhe, mostre aí para seus amigos, familiares, aqui no nosso canal no YouTube também, Esfera Podcast. E não deixe de seguir, se inscrever e deixar o seu comentário. Espero que tenha gostado e agradeço mais uma vez ao nosso convidado Eu e que fiquem com agradeço. Deus.